Quem achou, diga amém. E o versículo 20 também, meus irmãos. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus, amados. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? A igreja pode sentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu poderia trazer uma outra mensagem aqui, culto de ceia, mas eu senti no coração de trazer essa palavra aqui nessa noite para nós. A palavra que está falando do rei Josafá, que era rei em Judá, foi um grande homem, um homem de Deus. E muitas das vezes a gente acha que pelo fato da pessoa ser uma pessoa de Deus, a pessoa não passa por dificuldades, por provações e tudo aquilo que a gente está sujeito nessa vida, né? Tem uma palavra no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que é uma palavra bem conhecida da igreja. A palavra que Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Quem lembra dessa palavra, diga amém. Então, quais as aflições, pastor? São diversas, né? Vai desde um problema de saúde, de repente você tinha uma saúde tão boa, e agora, de repente, está tomando medicamento controlado. Você tinha uma mobilidade perfeita, andava, corria, trabalhava o dia todo, e agora precisa que alguém te carregue. Você tinha dinheiro, às vezes até para emprestar. Agora o teu dinheiro mal dá para cobrir as despesas do mês. Você tinha carro, agora anda a pé. Então a vida, infelizmente, ela nos permite, às vezes, passar por essas situações. Mas quem compreende que em Cristo Jesus nós seremos sempre mais do que vencedores, diga amém, Jesus. Então, o Josafá, ele estava ali em Jerusalém, era rei, e de repente os filhos de Moabe se levantaram contra Josafá para fazer guerra. E o inimigo, irmão, ele nunca vem sozinho. Quem sabe que o diabo é covarde? Mas pastor, o diabo é covarde? O diabo é covarde. Se não fosse covarde, não estaria escrito na Bíblia: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, isso mostra que quando há uma resistência, o diabo foge, o diabo corre. Por quê? Porque o diabo é covarde. E assim fizeram com Josafá. Veio os filhos de Moabe, veio os moradores das montanhas de Seir, e vieram mais pessoas para fazer guerra contra Josafá. Josafá e Jerusalém estavam sozinhos. Só que Deus era com eles. E quando você tem de um lado alguém com a presença de Deus, do outro lado pode haver milhões, mas onde está a presença de Deus, ali sempre será a maioria e sempre será o grupo mais forte. Então não te preocupe em ter pessoas do teu lado. É bom quando você tem pessoas do teu lado. Eu não vou negar a presença de pessoas do lado da gente, é muito bom. É bom ter a família do nosso lado, é bom ter o patrão do nosso lado, é bom ter os irmãos da igreja do nosso lado, é bom ter os nossos amigos do nosso lado. Mas nem sempre temos o luxo de termos as pessoas do nosso lado. Então, ainda que as pessoas não estejam do nosso lado, porque as pessoas, elas prevaricam, viu, meus irmãos? Alguém pode anoitecer teu amigo e amanhecer com a cara virada para você, porque as pessoas, elas prevaricam, né? E às vezes abandonam os seus amigos. Mas ainda que você não tenha as pessoas do teu lado, se você tiver a presença de Deus do teu lado, já está bom. Porque a presença de Deus é muito melhor do que a presença de qualquer outra coisa. Amém, igreja do Senhor? Então, quando Josafá soube que os inimigos vinham, está aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Diz: então Josafá teve medo. Ora,
quem é que não tem medo? Sabe, às vezes quando a gente está com a cabeça quente, a gente fala, eu não tenho medo de nada. Quem já falou isso? A gente fala, eu também já falei. Mas é a maior burrada que a gente fala, irmão. Porque você pode estar uma pilha de nervos, você pode estar cuspindo fogo. E você pode dizer que não tem medo de nada e de ninguém, mas sempre aparecerá alguma coisa que vai causar medo. Grandes homens de Deus que foram melhores do que nós, tiveram medo. O exemplo aqui, Josafá, creio ser um homem muito melhor do que eu. E a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, que ele teve medo. Então, se um homem de Deus como Josafá era, teve medo. Se um homem como o profeta Elias, que era um homem que pedia fogo e Deus mandava, ele teve medo, fugiu e se escondeu numa caverna. E eu poderia falar de Pedro, que teve medo e negou Jesus, e os demais discípulos que também por medo fugiram e deixaram Jesus. Então, meus irmãos, o medo faz parte da nossa natureza. A gente sente medo. Medo da morte, medo de passar necessidade, medo de ser abandonado, desprezado, medo de perder a família, medo de perder, às vezes, uma oportunidade que a gente tem, que a gente considera importante. Então, o medo, ele faz parte da nossa natureza. Mas, irmãos, se o medo faz parte da nossa natureza, como Josafá também teve medo, nós vamos aprender com Josafá. Quem sente medo não deve entrar em pânico. Quem sente medo não deve abandonar a peleja. Quem sente medo não deve sair do campo de batalha. Mas quem sente medo deve chegar mais perto de Deus, deve se aproximar mais de Deus e clamar ao Senhor, porque Ele tem a resposta para o nosso medo. E quem crê, diga glória a Deus. O que é que Josafá fez? Capítulo 20, versículo 3. Ele teve medo e aí ele buscou a Deus. Olha que bacana, né, irmãos? Com medo, o que eu vou fazer agora? Estou com medo. Acho que vão me mandar embora da empresa. Eu acho que o exame vai dar um diagnóstico bem maligno. Eu acho que o meu filho não tem mais volta. Quando você se sentir com medo, quando você se sentir impotente, quando você sentir que as coisas fugiram do teu controle, porque, irmãos, quando a gente tem as coisas controladas na mão da gente, é uma coisa. Aí a gente até fala mais grosso. Mas quando as coisas fogem do nosso controle, fica difícil. Mas o que é que Josafá fez? Ele falou, vamos orar. Ele chamou todo mundo para orar. E ele não chamou apenas para orar, meus irmãos. O capítulo 20, versículo 3, diz que ele chamou todo mundo para jejuar também. Você tem um problema, você tem um medo, você tem uma necessidade. O que fazer? Oração e jejum. Mas quando a gente chama a igreja para orar e para jejuar, a maioria da igreja, sabe o que eles fazem? Um diz assim, mas amanhã é o dia da costela. O outro diz, amanhã eu vou no Pesca e Pague. Pode ir no Pesca e Pague, claro que pode. Mas não vá no dia do jejum. Né? Pode ir comer a costela, mas no dia do jejum, tira para consagrar. Amém, meus irmãos? Mas amanhã a gente já combinou de dar um rolê, aí, como diz os mais jovens. Né? Vamos dar um rolê amanhã. Pode dar o teu rolê à vontade, vai de carro, vai de bicicleta, vai de a pé, leva todo mundo contigo, mas no dia do jejum, vem orar e vem jejuar, vem buscar a presença de Deus. Querido, você não vai ser uma pessoa alienada. Pastor, crente é alienado, crente não participa de churrasco, crente não participa de casamento, crente não participa de festa de aniversário, crente não vai em shopping, crente não vai em lugar nenhum. Não, crente não é alienado. Nós somos seres sociais. O nosso Jesus era social. Quando tinha um casamento, Jesus estava lá. Quando tinha uma festa, Jesus estava lá. Então o próprio Jesus nos deu um exemplo de sermos sociais. Tem muitos irmãos na igreja que são antissociais. São pessoas que você não consegue arrancar um sorriso da pessoa, que você não consegue arrancar uma palavra boa da pessoa, que você não consegue tirar ele de dentro de casa para nada. É aquele negócio, igreja, casa, casa, igreja, igreja, trabalho, trabalho, igreja.
pessoas antissociais que não se relacionam. Então essas pessoas, às vezes, na maioria das vezes, elas ficam sozinhas. E vai chegar um tempo na vida dessa pessoa que ela vai dizer assim, ó, ninguém me chama para nada. Por quê? Porque todas as vezes que você foi chamado, você disse não. E a paciência das pessoas tem limite. Você não vai insistir com uma pessoa que vive dizendo não. Irmão, nem Deus não faz isso. Deus, ele fala, Deus, ele chama, mas se a pessoa começa a dizer muito não, 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 Deus também deixa de lado. E se alguém está dizendo não, vai ter aqueles que vão ouvir a voz do Senhor e vão dizer, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve, louvado seja Deus. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Então aproveite, quando tiver uma atividade na igreja, participa. Rapaz, você não participa de nada. Participe das atividades da igreja. Tem círculo de oração. A igreja não oferece nada, a igreja oferece muita coisa. A igreja oferece um círculo de oração abençoado para quem gosta de orar. A igreja oferece um grupo de jovens abençoado para quem quer servir a Deus na sua mocidade. A igreja oferece cultos de ensino, cultos de louvor, cultos de libertação. A igreja oferece campanhas de oração e jejum. A igreja sempre está oferecendo alguma coisa boa, alguma coisa positiva, mas tem pessoas que se negam a participar, que não aceitam participar. E essa palavra nessa noite é Deus falando ao nosso coração aqui, meus irmãos. É preciso despertarmos, né? Quando apareceu o Covid, alguém disse, opa, agora vai ter um avivamento. Rapaz, nós estamos acostumados com o Covid, irmão. Ah, pastor, só dá uma tossezinha, uma febrezinha, estou legal. Pois é, acostumamos com o Covid. Ainda que está matando, né? Quinta-feira morreram 900 e poucas pessoas de Covid, mas a gente acostumou. Lembra que no começo da pandemia as pessoas oravam mais? Fazia jejum, pedia para Deus guardar a casa, para Deus guardar a família, fazia propósito de oração. Ninguém queria ser pego pelo Covid. Ou como oravam. Você deve ter visto vídeos aí na internet, né, de pessoas orando nas ruas, nas calçadas. Alguém viu isso? Mãos estendidas para os hospitais, mãos estendidas para os enfermos, gente clamando na rua, na calçada, na praça. Mas a gente acostuma com a desgraça, sabe, meus irmãos? A desgraça vem, vai se instalando, vai se alojando na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e a gente vai se acostumando com a desgraça ali, e paramos de orar, paramos de buscar o Senhor. Mas esta é a noite de dizer, desgraça, você vai sair do meu caminho, você vai sair da minha casa, você vai sair da minha vida, porque eu quero ser abençoado pelo Senhor. Quantos querem a bênção de Deus? Diga glória a Deus. Então vamos buscar a Deus. Josafá disse, olha gente, os inimigos estão vindo. Vão matar crianças, vão matar jovens, vão matar velhos, vão abusar das mulheres e depois matá-las, vão roubar as riquezas da nossa cidade, vão bagunçar o templo que é a casa de Deus. Precisamos fazer alguma coisa. Não temos soldados suficientes para encará-los. As nossas armas não são suficientes ou mais poderosas do que a deles para que haja uma luta de igual para igual. Mas nós temos uma saída. Vamos buscar o Todo-Poderoso. Uricalabachanda candarabachai e pandalamástia. Meu querido, talvez você gostaria de ter diploma e não tem. Talvez você gostaria de ter feito uma faculdade e não fez. Talvez você gostaria de ter mais dinheiro e não tem. Talvez você gostaria de ter algo melhor e não tem. Mas eu quero dizer, você tem o Deus Todo-Poderoso. E se você clamar, se você buscar, Ele abre portas na nossa vida, meus irmãos. Não esqueça que você tem um Deus contigo. Quem sabe disso, diga amém, Jesus. Então não se sinta amarrado, não se sinta fracassado, não se sinta vencido, derrotado. Você tem um Deus que é maior do que o teu problema.
Pastor, o que eu faço? Busque a Ele. Ó, vamos lembrar, Tiago 5,13, que fala, está alguém entre vós triste? Outra tradução diz, está alguém entre vós aflito? O que faz? Ore. Tiago 5, versículo 13, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alegre? Cante louvores. Amém, meus irmãos? Se está aflito, vai aos pés de Jesus. Vai aos pés, vai lá na cruz, vai lá no Calvário. Clama. Quem sabe que o sangue de Jesus Cristo foi derramado no Calvário para nos dar vitória, meus irmãos. Quem sabe, meus irmãos, que o castigo que recaiu sobre ele nos trouxe a paz. Quem sabe que pelas suas pisaduras nós fomos sarados? Quem sabe disso? Então vai para o Calvário, porque o sangue de Jesus te purifica. Vai para o Calvário, que o sangue de Jesus te lava da cabeça ao pé, fazendo obra completa na nossa vida, meus irmãos. Vamos buscar a Deus. Aí Josafá disse, olha, vamos orar, vamos jejuar, todo mundo pegar junto aí. Aí pegaram juntos, oraram, jejuaram. Aí o que Deus fez? Deus levantou um profeta. Veja que antes da oração e do jejum não se fala de profecia e nem de profeta. Mas quando a igreja ora e jejua, já aparece um profeta lá. E o profeta foi Jaziel. Deus levantou, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre Jaziel, e ele já se levantou em profecia e disse, não temas, ó Josafá, e nem vocês, moradores de Judá, porque essa peleja não é vossa, mas essa peleja é dele, é do vosso Deus. Adore a Deus. Deus está dizendo, essa peleja não é tua. Deus está dizendo, essa luta não é tua. Deus está dizendo, esse problema não é teu, esta aflição não é tua, esta angústia não é tua, porque Ele vai pelejar por nós, irmãos. E se você crê que Ele peleja, glorifica. E aí Deus começou a usar o profeta. E sabe o que o profeta disse? Olha, é o seguinte, vamos para a guerra. Até aí, normal. O inimigo está vindo, vai ter que partir para a guerra, né? Até aí normal, profecia normal. Vamos partir para a guerra. Estão vindo, vamos para cima. Beleza, vamos para cima. Só que o Senhor está dizendo assim, ó. Ninguém vai tirar a espada da bainha. E na frente vai os músicos e os cantores. E quem estiver armado vai atrás. Quem compreende que tinha que ser ao contrário. Então presta atenção, querido. Não vem querer lógica com as coisas de Deus, que Deus não trabalha com lógica. Mas pela lógica, irmão, pela lógica é lá na tua profissão, pela lógica é lá no teu comércio, pela lógica é lá na tua empresa, pela lógica é lá na tua família, mas quando se trata das coisas de Deus, não venha pela lógica, porque Deus não trabalha pela lógica humana, mas Ele trabalha da forma que Ele quer trabalhar, meus irmãos. Quem entende, diga amém, Jesus. Graças a Deus que ali todo mundo era crente e ninguém questionou, né? Ele disse, olha, os cantores na frente, os músicos na frente, e o pessoal da espada, o pessoal do arco, o pessoal da lança, o pessoal dos carros de guerra, o pessoal dos cavalos de guerra, o pessoal aí da artilharia, o pessoal da infantaria, tudo atrás. E na frente vai do saxofone, vai da guitarra, vai do violão, vai da trombeta, vai do pandeiro, vai do surdo, vai do trombone. Na frente vai o músico e vai os cantores. E o que o músico, o cantor vai fazendo lá na frente? Vai fazendo aquilo que ele sabe, adorar o Senhor, adorar o Senhor. Quem sabe adorar o Senhor, levante a mão. Você vai ter que aprender a adorar a Deus novamente. Tem crente que já não sabe mais adorar a Deus. Mas Deus vai te ensinar aqui nessa noite. Isso, levante a mão e adore a Deus aqui nessa noite. Ipandalamastia, Oricalabachanda, Icandala Suriandalamanai.
Vamos adorá-lo porque Ele está saindo na nossa peleja. Ele está saindo ao encontro dos nossos adversários. Ele está saindo ao encontro dos nossos inimigos para pelejar a nossa peleja. E a você, irmão, a você, irmã, adore Ele aqui nessa noite. Cadê aqueles crentes que levantam a mão, que dá glória a Deus? Cadê aqueles crentes que falam em língua, que glorifica? Aqueles crentes que derramam lágrima na presença de Deus? Ainda tem crente assim nessa igreja? Se tem, levanta a mão e glorifica a Deus aqui nessa noite. Sinta a presença do teu Deus. O teu Deus não te abandonou, o teu Deus não saiu da tua vida, o teu Deus não te esqueceu, mas Ele está com você aqui nessa noite. Glória a Deus. E Pandalamastia. Está sentindo a presença dele ainda? Vai na frente, instrumentista, vai na frente, cantor, e os armados vão atrás. E vão para cima do inimigo. Irmão, eu fico imaginando os filhos de Moabe, os moradores de Seir. Eles olharam assim lá e disseram: o que é aquilo que vem contra a gente? O pessoal tocando e cantando. Eles pensaram assim: vai ser uma carnificina. Porque o capeta olha para ti assim e diz: isso aí é fraquinho. Só que ele não sabe que maior é o que está com você. O Satanás olha para ti e diz assim: eu vou passar uma rasteira, mas não sabe que Deus é na tua vida. Os inimigos olharam e disseram: o que é aquilo? Lembra como Golias zombou de Davi? O Golias falava grosso, né, irmãos? Tem gente que fala grosso, acha que assusta. Meu filho, na presença de Deus, aquele que fala grosso vai começar a falar fininho já. Né? Golias olhou para o Davi vinha com um cajado e vinha com uma funda. E o Golias com uma espada que reluzia na luz do sol. Aquela espada era tão afiada, irmãos, que eu creio que ela deveria repartir um fio de cabelo. E o Golias olhou para a espada dele. Quem lembra que ele tinha uma lança? Só a lança pesava mais de 3 quilos. Aquilo não precisava nem furar, irmão, era só bater na cabeça que matava. Né? A armadura do Golias, o peso total, chegava a quase 50 quilos, um saco de cimento. Se o Golias tirasse a armadura dele e jogasse em cima de Davi, o peso da armadura já era suficiente para matar. E quando Golias vê o Davi vindo com a funda, quem lembra que Davi tinha uma cara bonitinha? Rapaz, ele não tinha uma cicatriz de navalha, nunca levou uma navalhada na cara, nunca tinha tomado uma peixeirada, porque tem gente, irmão, que é todo cheio de cicatriz. Um dia um cara discutiu comigo e falou assim, ó: me respeita, porque tu não sabe quem eu sou. Eu falei: é. Ele falou: olha aqui, ó, 3 facadas, aqui, ó, outra facada. E começou a mostrar marca de faca. Eu disse: rapaz, agora eu fiquei com medo, mas não de ti, com medo de quem fez isso com você, rapaz. Estou com medo de quem fez isso contigo. Você não assusta com cicatrizes? Cicatrizes não provam nada. Davi não tinha uma cicatriz, Davi não tinha uma marca de faca no corpo, mas Davi tinha o brilho do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Aleluia! E quem tem a presença do Espírito Santo não se assusta com cara feia. Como tem gente na igreja que larga trabalho por causa de cara feia. Como tem gente que muda de igreja por causa de cara feia. Irmão, uma vez uma pessoa veio congregar aqui, aí contou o problema, disse: querido, você está vindo para cá só por causa desse problema? Falou: é, pastor. Falei: tu gosta da tua igreja? Ele falou: gosto, pastor. Falei: volta para lá, que aqui também tem cara feia. Aqui também tem cara feia. Se você está chegando agora, daqui um mês você vai estar partindo para outra por causa de cara feia. Então, aqui tem cara feia. Qualquer igreja vai ter cara feia, mas nós não temos medo de cara feia, não, meus irmãos, porque nós temos a presença de Deus na nossa vida. Quem crê, diga glória a Deus. Cantores e músicos na frente, armados atrás. E eles começaram, irmão, a louvar a Deus. Quando eles começaram a louvar a Deus, sabe o que Deus fez? Deus colocou entre eles um espírito de confusão.
E aí, meus amigos, eles começaram a guerrear entre si. E Judá não precisou fazer a guerra. Venceram sem precisar fazer a guerra. Por quê? Deus estava pelejando. Josafá disse esse versículo 20 que eu li. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Quem crê em Deus estará seguro. Amém? 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem crê, diga glória a Deus. Sabe o que diz a palavra? Aos seus anjos tem dado ordens ao teu respeito. Oh, meu Deus do céu. Deus chamou um anjo lá no céu e disse, olha, vem cá, anjo, vem cá. Sabe a dona Maria lá da Cristo é a Vida? Sei, Senhor. Cuida dela, hein? Sabe o João lá da Cristo é a Vida? Sei, Senhor. Cuida dele. Sabe a Mariazinha lá da Assembleia? Sei. Cuida dela. Sabe o Pedrinho lá da Deus Amor? Sei. Cuida dele. Deus tem dado ordem aos seus anjos a nosso respeito. Alacanda rabacheia. Oh, presença maravilhosa desse Deus na minha e na tua vida. Oh, presença maravilhosa desse Deus que está aqui para fazer milagres e maravilhas na nossa vida. Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Quem crê, diga glória a Deus. Te lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha? Jogaram os 3 amarrados. Daqui a pouco Nabucodonosor olhou e disse, a gente jogou 3, eu estou vendo 4. Chamou os prefeitos, os príncipes, as principais autoridades. Escuta, gente, me ajuda aqui. Jogamos quantos? Não foram 3? Todo mundo disse, verdade, rei, foi 3. Só que eu estou vendo 4. E outra coisa, nós não jogamos amarrados, sim, mas os que eu vejo estão soltos. E o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. E eles não estão parados, eles estão andando no meio do fogo. Porque, meu irmão, quando Deus está na vida da gente, ninguém para a gente. Nem o fogo para, nem a água para. Tanto que Deus usou Isaías para dizer, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, e quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, e eu tenho te tomado pela minha direita, e eu tenho te chamado pelo meu nome. Deus não vai deixar você parar. Jogamos 3, eu vejo 4. O 4 é semelhante ao Filho dos deuses e não estão parados. Estão andando no meio do fogo para lá e para cá. E caminha, e anda, e... Oh, meu Deus do céu. Todo mundo pensou que eles iam fritar, torrar. Vai ter churrasco de crente. Vai não, meus amigos. Vão fritar o pastor? Frita não. Vão fritar os irmãos da banda? Vai fritar não, meus irmãos. Vamos dar um queima aí no... Não. Deus está para guardar, Deus está para livrar, Deus está para abençoar, meus irmãos. Eles estão andando no fogo para lá e para cá. E o fogo foi diminuindo. E o rei disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, pode sair para fora. Saíram. A Bíblia diz, você pode ler, eu não vou ler aqui por causa do horário. Saíram para fora da fornalha. Tinha cabelo queimado? Rapaz, nem desmanchou o penteado. Que coisa linda. Como Deus é bonito, né, meus irmãos? Cabelo penteadinho, alinhado. Amém? Não queimou o cabelo. Os pelos do corpo, estava tudo ali, os pelinhos nos dedos, pelinho no braço, pelinho na perna, tudo, os pelinhos não queimaram. A roupa, irmão, qual é a roupa que suporta fogo? Só uma roupa anti-chama, né?
Que não é o caso. As roupas estavam intactas, e diz a Bíblia que não havia lesão, não havia roupa queimada, e eu gosto muito, porque a Bíblia diz, você pode ler lá no capítulo 3, que não havia nem cheiro de fumaça. Alguém fez assim, ó. Não tinha cheiro de fumaça. Estava com o cheirinho do caiaque. Tinha passado um caiaque, né? Foram ver o rei, passaram uma colônia, um caiaquezinho. Tem uns perfumes aí mais carinhos que vocês usam, né? Que vocês são chique. O perfume estava lá, não tinha cheiro de fumaça, não tinha nada. Estavam livres, libertos, e não havia lesão, meus irmãos. Sabe o que o Nabucodonosor disse? Esse aí que é Deus, o Deus desses crentes aí é que é Deus. E incrivelmente, o capítulo 4 do livro do profeta Daniel, quem é que escreveu? Nabucodonosor. Pegou caneta e disse, vou escrever aqui. Escreveu lá um capítulo inteiro falando da grandeza desse Deus. Porque, irmão, quando Deus faz, até o mundo reconhece, foi milagre. Quando Deus faz, aquele que contradiz, tem que dizer, não, isso é Deus, não pode ser outra coisa a não ser Deus. Irmão, Deus não deixa dúvidas. Que coisa tremenda. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Ah, pastor, mas lá era 3, né? Aí 3 é quase uma congregação, né? 3, ainda mais se for da Cristo a vida, dá uma congregação. 3 crentes para nós é a igreja cheia. Ah, mas lá tinha 3, era uma congregaçãozinha, né? Mas se tivesse sozinho, tinha se lascado. Não, não, meus irmãos. Pegaram o Daniel sozinho. Jogaram na cova dos leões sozinho, meus irmãos. Quando Daniel caiu na cova, quem estava lá? Quem lembra? O anjo do Senhor. Aí o que o anjo fez? O anjo, ele é bem, assim, a favor da natureza, é ecológico, né? Ele poderia matar o leão, né? Mas para que matar o bichinho? Diz a Bíblia que o Senhor fechou a boca dos leões. Irmão, Deus fecha a boca dos leões. Nem rugir vai conseguir rugir mais. Satanás, escuta isso. O nosso Deus fecha a boca dos leões. Glória a Deus. Alacanda rabacheia. E pandalamaste assurianda lamanai. Não tenha medo, porque o Deus que fecha a boca dos leões, Ele está com você para te abençoar e para te guardar. Daniel passou a noite na cova. Haja coração, né, meus irmãos? Fosse um cara que nem eu, tinha dado chilique. Mas Daniel tinha um coração de aço, uma fé inabalável. Passou a noite na cova. Quem é que tem fobia de ficar em lugar fechado aí? Rapaz, tem gente que não entra nem no elevador, que passa mal. Ah, eu vou pela escada. 15 andar pela escada. Mas o que foi? Eu não tenho fobia, lugar fechado. Alguém aqui já ficou preso em elevador? É ruim, né? Já fiquei também. Tem um monte de gente que com fobia de barata. Rapaz, tem gente crente que foge de barata. Imagina de um leão. Se tu grita quando uma barata te rodeia, imagina um leão rodeando você. Sim ou não, igreja do Senhor? Ah, pastor, mas barata é nojento. Eu sei que barata é nojento, mas leão come a gente. A barata eu piso em cima, o leão eu não consigo pisar. Mas o nosso Deus está conosco aqui, meus irmãos. Você que tem fobias aí, tem gente que tem fobia de tudo quanto é coisa, né, irmão? Deus vai tirar essa fobia tua. Daniel passou a noite na cova, leões, tudo lá, rodeado de leões. De manhã o rei amanheceu, ele correu para a cova, chegou lá, bradou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura o Deus que tu serve continuamente pôde te livrar da boca dos leões? O rei estava triste. Daqui a pouco Daniel gritou lá de baixo: o rei vive para sempre. Está vivo? Está vivo. Daniel disse: o Deus que eu sirvo fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal.
Alacanda rabacheia. Ori calabachanda surianda lamanai. Oh, ele vai fechar a boca do leão para não te fazer mal. Ele vai quebrar o laço do passarinheiro para você não ser destruído pelo inimigo da tua alma. Ele vai agir na tua vida nessa noite. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Eu creio em Deus, então eu estou seguro. Deus me cuida, Deus me guarda. E aí diz aqui: crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Nem todo profeta a gente pode acreditar. Quem entende, diga amém, Jesus. Ó, uma ressalva. Creia no profeta. Mas nem todos merecem credibilidade. Você tem que ficar o quê? Ó, esperto. Tem que ficar ligado. Porque, irmão, eu vou citar um exemplo bíblico aqui. 1 Reis 13, versículo 11. Um profeta de Deus foi a Betel profetizar. E em Betel tinha um profeta lá. Como é que era o profeta? Profeta velho. Não profetizava mais. Já não acreditava mais no poder de Deus. Já estava conformado com a derrota de Betel. Quem sabe que lá eles adoravam um bezerro de ouro. O profeta estava lá, tinha o salário dele, o alimento dele, a casinha dele. Tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Tem um monte de gente nessa situação. Tá ruim, mas tá bom. Deus levou o profeta lá para profetizar. O profeta profetizou, Deus disse: olha, você vai por um caminho, volta por outro, não coma pão, não beba água lá. Faz assim. Ele foi lá, profetizou, Deus fez milagres. Na hora de voltar para casa, o profeta velho soube desse homem de Deus e foi atrás. Alcançando o homem de Deus, disse: olha, eu quero que você volte comigo, que você vá lá em casa para a gente comer pão, beber água, descansar. Aí o profeta de Deus disse: olha, me foi dito pela boca, quem lembra? Pela boca de quem? Pela boca de Deus. Deus falou comigo, vai por um caminho, volta por outro, não coma nada lá. E ele disse: me foi dito pela boca de Deus que eu não deveria voltar pelo mesmo caminho, nem comer nada lá. Daí o profeta velho disse: eu sou profeta que nem tu. É um perigo, irmão, essas pessoas, sem menosprezar nenhuma igreja, longe de mim desprezar. Quem sou eu para desprezar uma igreja? Mas é um perigo esse negócio de a nossa igreja é igual. A nossa igreja é bem parecida. Irmão, quem lembra do Denorex? Os mais velhos lembram do Denorex? O Denorex parecia, mas não era. Tem gente que parece, mas não é. Entendeu? O profeta velho mentiu. Disse: não, me apareceu um anjo. Irmão, quem é maior, Deus ou o anjo? Deus disse para ele não voltar. O anjo apareceu para o profeta velho, mas na verdade era uma mentira, e mandou ele voltar. Ele não deveria ter voltado. Está bem claro, até faço questão, eu já estou encerrando, irmãos. 1 Reis 13, ó, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Veja o que diz aqui a palavra de Deus. Ó. Só para nós ficar esperto, viu, meus irmãos? Eu, quando fui morar em Videira, que eu morei em Videira no ano de 1999, eu dirigia a cidade de Videira lá, nós tínhamos igreja lá, eu fui morar em Videira e dirigi o trabalho lá, responsável lá por uma região ali no oeste de Santa Catarina. E quando cheguei lá em Videira, eu tinha um relógio, quem lembra daqueles relógios Oriente? Ainda tem, mas quem lembra do relógio Oriente? Eu tinha recém comprado um relógio Oriente novo, mostrador verde, um relógio bonito. E chegou um profeta para mim e disse assim: olha, Deus mandou o irmão dar esse relógio para mim. Eu falei: olha, irmão, Deus vai ter que falar comigo. Porque Deus falar só contigo eu não aceito. Se Deus falar comigo, eu te dou o relógio, te dou até o que Deus mandar. Agora, esse negócio de dizer que Deus falou contigo e não falou comigo, não aceito. Eu morei em Blumenau, irmãos. Eu já falei aqui para a igreja. Pregador pregando, no banco da frente uma loirinha de 17 anos sentada. E o pregador, usado pelo Espírito Santo, entre aspas, disse: moça,
Daqui 7 dias vai aparecer na tua casa o teu enviado de Deus. Não despreza. Geralmente quem quer casar está louco por uma profecia, ela ficou feliz. Passou 7 dias, alguém bateu na porta. Quando bateram na porta, que a família foi abrir, quem era? O pregador. Essa é boa, né? Profetizar para mim mesmo, né? Me dá teu carro, me dá o teu dinheiro, casa comigo. Como é bom profetizar para a gente, né, meus irmãos? Daqui 7 dias vai aparecer o teu. Olha, não despreza. 7 dias apareceu o pregador. Aí, olha a conversa dele. Isso não é piada, irmão. Eu acompanhei. Olha a conversa dele. Olha, família. Briguei com o Espírito Santo. Mas briguei. O Espírito Santo dizia, vai. Eu dizia, não vou, Espírito Santo. Vai, meu servo, não vou, Espírito Santo. Irmão, foi uma luta com o Espírito Santo. Mas os irmãos sabem que a gente não pode resistir ao Espírito Santo. Mas, jovem, Deus disse que é para você casar comigo. O pai da irmã não era aquilo tudo na fé. Foi lá atrás no rancho, pegou um facão desse tamanho. Parei um pouquinho, irmão. Ele deve ter pensado que o irmão foi buscar 1 litro de Coca-Cola para tomar. O pai da moça aparece com um facão desse tamanho e diz, vem cá que eu vou tirar o teu couro, seu miserável. Irmão, a BR-470 foi pouco para ele correr. Eu acho que ele está correndo até essa noite ainda, viu, meus irmãos? Correndo e olhando para trás com medo do facão. Irmão, não vamos crer em qualquer coisa, meus irmãos. Amém? Ó, 1 Reis 13. 1 Reis 13. Quem achou, diga amém. Versículo 18. E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Daí o que diz no finalzinho do versículo, porém, mentiu-lhe. Irmão, você vem aqui na Cristo e a Vida, Deus fala um negócio contigo. Você vai em outro lugar, fala outra coisa diferente. Alguma coisa está errada. Ou estão mentindo para você aqui, ou estão mentindo para você lá. Porque Deus não é desse tipo de pessoazinha que domingo à noite fala uma coisa e na segunda-feira fala outra. Alguém está mentindo, alguém está enganando alguém. Agora, cabe a você examinar a Escritura. Amém, meus irmãos? Porque quem sabe que a maioria do interesse dos pastores é agregar pessoas na sua igreja. E aí, aquele desejo de agregar pessoas e aumentar o número de membros, aumentar a receita da igreja, aí começa, teu lugar é aqui, teu dom é aqui, tua salvação é aqui. Se você não vier para cá, você vai ficar desempregado. Se você não vier para cá, você vai morrer debaixo de um carro. Se você não vier para cá e tal, meu irmão, cuida com essas profecias e revelações desse tipo. Porque Deus não faz isso, viu, meus irmãos? Quem sabe que Deus dá o livre-arbítrio a nós, diga amém, Jesus. Se esse profeta fosse mais esperto, não tinha morrido. Quem sabe que um leão matou ele? Ó, Daniel na cova, vários leões não mataram Daniel. E ele sozinho, um leão pegou ele na rua e matou, meus irmãos. Irmão, do jeito que ele estava aqui, até um pincher matava ele. Se um pincher latisse, dava chilique nele. Porque quem despreza a palavra de Deus, meu irmão, é isso que acontece. Entendeu, igreja do Senhor? Então, creia nos profetas, mas examina a profecia. Quem sabe que a Bíblia diz 2 ou 3 profetizem e os demais julguem. Então, profecia está aí para ser julgada. O irmão lá disse que eu ia jogar na Mega Sena e ia ganhar, mas crente joga. Não, crente não joga, então essa profecia não é de Deus, hein? Sai fora da Mega Sena. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, meu amigo. Você não precisa do dinheiro da Mega Sena. Tu não precisa de dinheiro de jogo de bicho. Tu não precisa de trambique, vender coisa ilícita. Tu não precisa vender droga. Você que tem o teu comércio, tu não precisa vender pinga para prosperar. Você que tem o teu comércio, tu não precisa vender cigarro para tu prosperar. Deus não depende do teu cigarro, da tua cachaça, para você prosperar. Ele é o dono do ouro e da prata e Ele pode te abençoar, meus irmãos.
Quem compreende, diga amém, Jesus. Aqui não acontece muito, mas eu morei no oeste catarinense, e lá tem muita terra, né? E naquela época, anos 90, vinha aquela tentação, né? O que está dando bem? Ah, estão pagando bem pelo fumo. Daí o crente, dono de roça, deixava de plantar batata, deixava de plantar milho, deixava de plantar aipim, deixava de plantar cebola, deixava de plantar soja, deixava de plantar arroz, ia plantar fumo. Como é que Deus vai abençoar um crente que é dono de terra, que em vez de plantar alimento, plantar uma lavoura boa para o sustento da população, vai plantar fumo para desgraçar a vida da população, meus irmãos? Não tem como. Então, cuidado com essas profecias, né? Tu não precisa desse dinheiro para você prosperar. Deus é fiel, Deus vai te abençoar. Amém, igreja do Senhor? Quem me entende, diga glória a Deus. Fica de pé na presença de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos fazer a celebração da ceia. E depois da ceia, nós vamos fazer a parte da oferta. Porque se eu fazer a oferta agora, eu vou complicar um pouquinho a vida dos irmãos que vão contar as ofertas. Então nós vamos fazer a ceia e em seguida eu faço a oferta. Quem me entendeu, diga amém, Jesus. Vamos participar do corpo e do sangue de Jesus, irmãos? Ó, você que é membro da igreja, você que está batizado e está em comunhão com a igreja, você vai participar, tá bom, meus irmãos? Nós temos hoje para entrar na comunhão o irmão Valmir, que está lá atrás, a irmã Vanderleia, que é a esposa que está lá, e o Luiz, que também está lá, que vai entrar na comunhão da igreja. Nós temos o Cláudio, que é aquele moço que está ali, também vai entrar na ceia. Nós temos a irmã Dilma, que está lá atrás, também vai cear conosco, Deus abençoe. E nós temos o irmão Elvis, que não está aqui, porque ele está trabalhando, mas eu disse a ele, eu vou te apresentar hoje, para ele entrar na comunhão. Ele com a Josi. A Josi estava fora de ceia desde novembro, e ela vai entrar na comunhão também, a irmã Josi com o irmão Elvis. Quem compreendeu, diga amém, Jesus. Então tá certo, meus irmãos. Nós vamos orar por esses queridos irmãos que vão entrar na comunhão nessa noite, né? Valmir, Vanderleia, Luiz, o Cláudio, a irmã Dilma e o irmão Elvis. Amém? Então oremos a Deus. Aliás, vamos esperar os irmãos lavarem as mãos, já vamos apresentar o pão e o cálice.